estava nos equipamentos do território, até então, não tinha pensado nem pautado sobre essa questão cada vida importa. Morria-se jovens e jovens, mas era só números e ali ficava. Quando se iniciou a gestão que pensou, e essa gestão cutucou os gestores para que os gestores também se sensibilizassem sobre essas questões de território, de potência, da juventude, das vulnerabilidades, aí foi tendo esse movimento e esse ensaio. Uma política que ela se paute nessa questão, nessa premissa, já traz para a gente uma mudança, eu acho que aí uma mudança muito profunda de modo de ver, de pensar e de agir. Então, assim, eu acho que só o fato de se pensar nisso, quando se vem de uma cultura que às vezes bandido bom é bandido morto, né? Trazendo aí essa coisa bem chocante mesmo, a gente vê quantas mudanças foram ocorrendo a partir desse pensamento, dessa ideia, dessa política, né? E aí essas mudanças elas vão desde as questões estruturais, né? Questões de ordem das políticas públicas, é de garantir o acesso e a permanência do nosso aluno na escola. Então, assim, essa coisa do cada vida importa, ela se torna mais ampla, no sentido de cuidar não só para que o menino tenha esse resultado e que a gente, né, precisa garantir que o menino esteja na escola e aprenda, e que a gente evidencie essas aprendizagens através dos resultados, mas que por trás desse resultado tem pessoas ali. Né? Qual é a vida que importa? Antes do trabalho chegar na minha mão dentro do território, eu era um jovem também assistido dentro desse grande residencial Nova Caiçara, né? Um território vivo. E eu também era desassistido como muitos dos jovens também, que são desassistidos da política pública, assim como da educação, saúde, porque às vezes não chega, né, até a gente. A gente imagina uma secretaria que já existia de certa forma, né? Mas que ela se concretiza ali no espaço de discussão dos direitos, pautada nos direitos das pessoas, e não de qualquer pessoa, mas das pessoas que muitas vezes não conseguem acessar as políticas públicas. Então acho que a grande mudança ela veio a partir desse acesso, de você buscar trazer as pessoas que estavam à margem, que estavam fora dessas políticas, para dentro das políticas públicas. Apesar de fazermos parte, né, de um grupo só, de uma gestão, de uma política pública, né, dentro de um município, nós não nos conhecíamos enquanto políticas, enquanto setores. A gente não conhecia como funcionava a educação não conhecia como funcionava a saúde. E dentro de um território só, não havia um diálogo de forma sistematizada para trabalhar os processos de necessidade daquele território. Dentro desse território, o impacto que quando o equipamento, a equipe e o gestor, ele tem sensibilidade com essa galera jovem, com essa comunidade que é vulnerável, quando essa equipe ela tem esse olhar, ela consegue fazer alguns encaminhamentos, ela consegue dialogar com o CRAS, a escola com a saúde, pensar naquele jovem, né? Olha, tem um jovem que está faltando uma aula 15 dias, vamos lá, CREAS, vem cá, CRAS, como aconteceu muito ensaio de Maria Dias, o que é que a gente pode fazer com esse menino, ele está faltando, e aí sente, dialoga e pensa em estratégia. Então acho que a partir desse momento que a gente passou a se conhecer, a ver como é que a gente poderia estar de forma sincronizada, trabalhando em prol de algo em comum, foi quando a gente começou a perceber quais são as potencialidades, não somente as fragilidades que existem, né, dentro do território, mas quais são as potencialidades daqueles territórios que estavam envolvidos naquela discussão, quais eram as possibilidades e potencialidades das instituições que estavam ali, juntamente com a comunidade que estava ali, para conseguir vencer esses desafios que são pautados no dia a dia e dentro desse nosso foco que era a prevenção da violência. E a partir daí, sim, a gente começou a construir, né? Quais são os fluxos. Eu conheço você, você me conhece. E a partir daí vamos construir o que a gente pode trabalhar junto dentro daquele processo. A gente acaba investindo em uma série de ações, uma série de estratégias que são muito bem pensadas
voltadas para a mesma pessoa e executadas isoladamente. Então o comitê ele consegue proporcionar esse encontro, e eu acho que é a coisa mais formidável que a gente conseguiu perceber de potência dele. Aquele momento que você sai ali da sua rotina intensa de trabalho, que você fala, eu vou parar, eu vou olhar tudo que está ao meu redor e eu vou tirar esse dia para discutir em grupo o que é que eu vou fazer para prevenir a violência, para combater a violência, mas de mãos dadas, né, junto com o outro. E a UGP chegou lá na escola fazendo um trabalho intersetorial de estar ajudando ela a compreender os casos e as vivências de dentro do território. Isso me reverbera muitas lembranças boas assim do início do nosso trabalho da UGP dentro do território 1, né? E principalmente das minhas participações nas nossas reuniões do território, do comitê territorial, de trazer as experiências de nós articuladores, os facilitadores, cruzando com os dados da saúde, da educação, e fazer que esse trabalho intersetorial ele se cruza, né? Fazer como se fosse uma telha de aranha, fazer que as informações da saúde e da educação, de outros setores, do CRAS, do CREAS, que isso se costure e tenha um resultado efetivo dentro do território, né? Porque a gente vai querer fazer que a garantia de direito seja efetivado dentro do território, né? Que esse é o nosso papel como trabalhador de política pública. A primeira coisa que tem sido feito, que eu acho assim bastante fundamental, é ter dado ouvido, né, à juventude das periferias, né? Onde ao dar esse ouvido, essa pauta para eles, né, foi percebido algumas necessidades que a gente já sabia que tinha, né? Foi onde meio que eles tiveram coragem de ter acesso ao posto de saúde, PSF, que a grande maioria era a primeira vez que estava entrando a posto de saúde. Questão de ensino, né, também, falando do EJA, que não foi para todos os jovens, né, mas para a grande maioria, que era maior de idade, né, estão tendo acesso hoje. A partir daí do comitê, a gente começou a perceber quais são os fatores que traziam, quais são, dentro de uma estratificação de risco, quais são as questões que a gente pode estar evitando, se prevenindo e trazendo a promoção da saúde e prevenção da violência desses grupos, né? E quando a gente fala desse grupo, a gente fala de uma família, não fala apenas do adolescente, mas fala da família, do território, da comunidade. Então, assim, para mim, a maior potência é essa parceria que se fez com cada equipamento que a gente tinha, que a gente sabia que era conseguir acessar. E o potencial maior que a gente viu estava nas reuniões, que a gente começava a se conhecer e saber quais eram as potências ali que a gente poderia articulando e fazendo um trabalho coletivo. O papel mais difícil para mim foi poder me conectar quanto trabalhador de política pública, né? Um jovem da periferia está fazendo política pública para aquela periferia, né? Então esse era o papel mais difícil. Quando vem essa juventude, pensar a juventude através dessa figura do articulador, nos tira também da nossa zona de conforto, nos tira também dos estigmas que a gente coloca também, que a nossa geração, que o nosso fazer, que as nossas instituições também colocam e pregam no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, dos preconceitos, né? De como o nosso fluxo interno de trabalho não está aberto para essa juventude. O papel de um articulador da juventude, ele vem além, né, para mim, ele vem além do papel profissional, né, do trabalho. A gente vê amigos, né, e vê colegas também. Posso dizer até que a gente pode ver um membro da família também. Eu acho também massa a questão do apoio emocional, que eles dão bastante a gente, né, apoio psicológico. E assim, né, a interação real que eles têm com os jovens, né, que não é qualquer outro adulto que tem essa interação. A parceria com os articuladores, os meninos indo lá para o CRAS, né? Eu digo experiência dentro do CRAS, indo dentro do CRAS, dialogando com os meninos. Inês, esse menino aqui está sem documento.
Como é que a gente pode fazer articulação? Esse jovem está sem ir para a escola. Onde é que tem vaga na escola que a gente pode estar colocando ele? Porque nessa escola A, nesse momento, por conta dos conflitos territoriais, ele não pode ir. Então, foi todo esse movimento em processo natural e muito bom, mas eu pauto justamente porque eles são jovens, né? Os articuladores são jovens que vivenciam, né? É o lugar de fala deles. Então, eles têm a propriedade para dizer o que é que tem dentro do Residencial Nova Caiçara de potência e vulnerabilidade, o que é que tem nos outros territórios, né, que os articuladores são em 3 territórios. Então, esse é o diferencial, né, o perfil deles. E eu, quanto articulador de juventude, dentro desse território, é um papel muito desafiador. Primeiro, como eu disse, né, de tentar entender eu como política pública e quanto morador desse bairro, né? E também de outros bairros também, porque vai para além do contexto de ser articulador, vai também os conflitos territoriais, né? As limitações, para onde que eu vou, para onde que eu chego. Eu só por morar dentro de um território, eu não posso chegar até outro território, né? E como que nós articuladores conseguimos fazer esse cruzamento de dados, passar por cima dessa questão de cada vida importa mesmo, para fazer a garantia de direito, né? Principalmente a garantia de direito do jovem, mas principalmente a minha garantia de direito, né? Enquanto trabalhador de política pública e morador de um território. E eles vêm com aquela linguagem mesmo jovem, com estilo bem jovem e conseguem se conectar aos meninos do território. E isso faz um diferencial dentro do trabalho deles, né? Porque é uma linguagem própria deles, dialogando e trazendo para nós os equipamentos, as demandas. Eu creio que o que a juventude tem para contribuir muito com a gente é a nova forma e a nova linguagem de se fazer a política pública. A gente já está em novos momentos, né, da história, e eu acho que é um momento de renovação, assim. Eu vejo que Sobral dos lugares que eu passei, é o local que faz política pública renovadora, assim, que escuta a população, escuta os jovens, escuta a periferia, muitas das vezes, e tenta encaixar isso para que faça a garantia de direito, principalmente desses que mais necessitam, né? A juventude, ela quer viver, né? E a falta disso é falar que toda vida importa. Então, assim, para mim, a política pública ela tem que dar um pouco mais de espaço à juventude, né? Ter paciência, compreender a juventude e as dificuldades que ela passa diariamente. E também a questão da comunicação, né? Que a comunicação na periferia, ela não é tão forte, né? A gente tem que estar tendo essa comunicação verdadeira dentro da periferia. E eu vejo que esse território, por ele ser tão vivo, eu percebo que nos jovens que eu acompanho, cada um deles é um articulador de juventude, né? Eu fico imaginando, pô, já pensou se a UGP se expandisse, ou então se a escola, ou então um posto de saúde. Que a gente está se propondo a fazer, que cuidar do jovem é cuidar da iluminação pública, é criar espaço de lazer dentro do território, é criar espaços para que ele olhe, que ele consiga realizar alguma atividade. Outras coisas que eu acho que, assim, que a gente pode estar resgatando e também trazendo, né, como uma forma de não nos acomodarmos mais, assim, desse pontapé inicial não andar mais para trás, mas ser uma constante na construção dos direitos, na garantia de direitos.